Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida, seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância, por que não? Estamos aqui comemorando um ano desse canal. Um ano, começamos na Parashá, no deserto Bamidbar, exatamente o ano passado, no Bamidbar, no deserto de 2021, que seria números, né? Estou aqui com Sam Stachover, em São Paulo. Você já sabe, eu sou Miguel Malak, conhecido aqui em Israel, Beersheva, como Michael Malari, e a Parashá Bamidbar, no deserto, onde todas as coisas acontecem no deserto, está em Números 1, de 4 a 20, de 1 a 4:20, Números 1, de 4 a 20, Oséias 2, de 1 a 22, 1 Coríntios 12, de 12 a 20, e Salmo 122. Então, Sami, o que você tem a dizer de no deserto, Bamidbar? Shabbat Shalom, ouvintes, participantes do canal Israel no Caminho. Miguel, que alegria a gente comemorar um ano de um canal de YouTube que tinha como objetivo trazer Israel para o caminho, a verdade e a vida que vem através de Yeshua HaMashiach. E quando você estava falando agora, eu fiz uma associação interessante, Miguel. Deus, quando quer falar com o seu povo, ele manda o povo para o deserto. E nós começamos o projeto Israel no Caminho no deserto. Literalmente, Bamidbar é o livro que cuida das coisas que aconteceram no deserto. E olha só que coisa interessante. Quando o livro de Bamidbar começa, Moshe recebe uma instrução de Deus e diz: no segundo ano, após a saída dos Bnei Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Eterno a Moshe no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos Bnei Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Sabe o que me chama a atenção nisso, Miguel? É que é interessante. Hashem é todo-poderoso. Ele, desde o começo, lá em Gênesis, ele já tinha dito de que nós seríamos tantos como os grãos de areia. E é impressionante como Oséias também fala sobre isso, quando ele diz que, todavia, o número dos Bnei Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. É isso nós temos hoje na Parashá que nós estamos vendo. Mas me chama a atenção que ele diz nominalmente, cabeça por cabeça. E aí onde vem uma coisa, Miguel, que eu acho muito interessante. Se Deus já sabia quantos eram, por que ele manda contar? Justamente porque ele queria que nós fôssemos claramente mostrados, instruídos e preparados para saber que somos individualmente importantes para Deus. E aqui eu acho interessante fazer 3 linhas de raciocínio. Olha só, primeiro, a importância de um líder que tem presença e autoridade. Moshe mandou fazer, e sabe o que diz em Bamidbar 1:54? Assim fizeram os Bnei Israel, segundo tudo que o Eterno ordenara a Moshe, assim o fizeram. Então, primeira linha, ou você tem um líder que seja forte, firme, sólido, ou não acontece nada. Número 2, o que eu acho interessante é o resultado da contagem. Saíram 601.000 homens, tudo misturado. No primeiro mês do segundo ano, são 603.550 menos a tribo de Levi. Ou seja, que durante o período de deserto houve um acréscimo de muitas vidas. Então, nós chegamos à conclusão que o deserto é uma coisa que todo cresce, espiritual e materialmente. Porque esse povo cresceu materialmente
E eles aprenderam, lógico, com algumas murmurações, com alguns desvios de caminho, mas eles aprenderam a confiar em Deus. Tinha maná todo dia na porta, Moshe falava com a rocha e a rocha dava água, tinha uma nuvem que protegia do sol, tinha uma coluna de fogo que esquentava à noite. A presença de Deus era permanente. Mas o tópico, Miguel, onde eu queria levar os nossos youtuber espectadores é para uma situação interessante. Veja só, nós estamos quase chegando em Shavuot, festa das semanas, aonde também celebramos a chegada do Espírito Santo. E olha só que coisa interessante diz em Atos. Olha só que coisa impressionante. Atos 2:3 nos diz: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Veja que nós somos tão importantes, que o Eterno manda o seu Ruach individualmente para cada um de nós. Olha como nós individualmente somos importantes para nosso Adonai Eloheinu, nosso Senhor, o Senhor Eterno. E aí, como é que você enxerga isso, Miguel? Ele nos conhece pelo nome e sobrenome, né? Antes do nosso nascimento, né? Então, realmente é isso mesmo, é uma contagem, é um recenseamento, né? E ele tá buscando, ele tá buscando adoradores, né? E você vê, Sami, a questão essa questão de no deserto, né? Que você falou que as coisas prosperam no deserto. O deserto é onde Yeshua, assim que ele é batizado, ele vai para o deserto. Para quê? Para ser tentado, para ser testado e ser testado e aprovado, para ser aprovado também no seu teste, na sua tentação, né? Ele vai justamente para o deserto, vai fazer aquela questão e encontra com o inimigo lá e é testado. E nós também, nós somos muitas vezes testados no deserto. A gente é levado a experiências, a coisas que a gente vai sendo testado. Mas a intimidade, a convivência com Deus, essa comunhão que temos, né? Que é a nossa esperança, é a nossa alegria, é o nosso prazer, é o nosso, né? É o que nós temos de mais precioso. Isso vai fazendo nós sermos testados e aprovados cada vez que entramos no deserto, né? Então eu acho que assim como Yeshua foi a primeira coisa que ele fez no ministério dele, nós também toda vez que vamos ao deserto somos testados e aprovados. Em nome de Yeshua, né? Miguel, a aprovação é individual, assim como o separar cada um de nós somos santificados individualmente. Yeshua é Salvador individual, mas eu acho que a aprovação é uma oportunidade que nós temos individual, ou seja, esta aprovação, como você diz, como Yeshua teve, é uma aprovação individual. Essa aprovação não é legal, em massa. Coletiva. É. Não, Não. pelo contrário, é individual. E sabe como é que você vai ser aprovado? Quando você cresce na tua fé. E a fé é o que a gente não vê, mas acredita. A fé é aquilo que a gente sente, pega na mão, quando você se aproxima do teu Senhor, quando se aproxima do Adonai Eloheinu, e quando você chega perto dele, que você começa a entender mais, é onde você desenvolve a tua fé. Eu já disse que a fé é um verbo de ação, não é um verbo estático. A fé demanda um movimento. O movimento de você se comprometer diante do teu Deus, de crescer diante dele. Então veja só quanta coisa a gente consegue separar desse início de Bamidbar, né? Como é importante a gente entender a relevância do deserto em cada uma das nossas caminhadas. É isso aí.
Agora, Miguel, vamos pôr um pouco mais de conversa Pode sobre falar. o que é o individualismo. O Rabino Paulo, lá em Coríntios 12, ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer Yehudim, judeus, quer gregos, ou seja, de outras regiões, de outras nações, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu vejo aqui uma coisa interessante, porque quando nós recebemos a instrução do Eterno para Shavuot, ele diz de que não está me faltando agora como diz o texto, mas o texto da Torá diz mais ou menos o seguinte: não farão trabalhos servis enquanto vocês estiverem celebrando o Shavuot. Ou seja, é um dia onde nós não servimos de trabalho, o trabalho não é parte das coisas. E aqui eu queria mostrar uma coisa interessante. Se Pesach foi a nossa libertação através do sacrifício de Yeshua, nasce a Páscoa no domingo, e o que acontece em Shavuot? Shavuot você pode ter tanto a celebração de que a Torá foi doada em alguma época próxima de Shavuot, não se sabe aonde, a Torá não é clara com relação a isso, mas existe a Torá, e é por isso então que a gente poderia celebrar Shavuot como isso. Mas veja só que coisa interessante. A Torá nos diz, é um dia especial, não trabalhe. Por que não trabalhe? Porque você vai celebrar a tua liberdade. E a tua liberdade foi conquistada através do sacrifício de um cordeiro que nós chamamos com o nome e sobrenome Yeshua HaMashiach. E esta liberdade é aquilo que nós podemos usufruir justamente quando nós respeitamos as datas que o Adonai, nosso Elohim, nos deu. Você imaginou que coisa boa a gente poder dizer, não, pera, 64:4 em Isaías diz: você tem um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. E ele está trabalhando, e nós podemos nos dar ao luxo de não fazer nada porque é um feriado. É um feriado de fé. Não é um feriado religioso, não é um feriado civil. É um feriado onde a gente celebra a alegria de poder dizer: meu Senhor já cuidou de tudo. É isso aí, Miguel. Só um comentário de 1 Coríntios, ele fala dessa unidade na diversidade, né? Inclusive, ele fala das partes do corpo, né? Assim, o corpo de Cristo é feito com uma pessoa, um olho, outra pessoa, comparativamente, é o braço, né? Quer dizer, o corpo vive com todos os órgãos, né? E a gente é comparado com órgãos desse corpo, né? Quer dizer, é uma unidade nessa diversidade que nós temos, né? Glória ao nosso Senhor, né? Glória a Yeshua por todas essas coisas, né? E obrigado ao nosso amigo e todo espectador nesse ano de caminhada, né? Como o Sami fala, mais um ano comendo sal, né, Sami? E nós estamos aí, né? E à disposição para você, né? Nossa intenção não é ter like, não é ter milhares de membros ou de inscritos. A nossa necessidade é que você se achegue a Yeshua, se achegue ao Senhor, a Deus, né? Você tem uma proximidade e entenda as Escrituras, né? Entenda a Torá de uma forma completa, né? Essa é a nossa intenção. Não é isso, Samir? Exatamente. Quando a gente fala sobre esse texto de Coríntios, onde eu queria voltar àquilo que comecei a dizer, é muito fácil. Nós temos que ser um na unidade, não do corpo somente, na unidade com o nosso Criador. Ou seja, nós precisamos da fé posta em prática para você se aproximar cada vez mais e ser uma cópia fiel de quem é o nosso Elohim. Eu sei que é difícil, mas
Nessa caminhada, creio que todos nós, como vocês, nossos futuros espectadores, tivemos o privilégio de avançar um pouquinho no nosso conhecimento de quem é Deus. E é esse Deus a quem nós queremos louvar e agradecer nesse Shabat tão especial do primeiro ano do nosso canal. É isso aí. Como ele disse, né? Eu sou um com o Pai e vocês serão um comigo, né? Então é isso aí. Isso aí. Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom, nosso amigo YouTube espectador. Shabbat Shalom!